Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. A paz do Senhor Jesus, meus amigos e irmãos, que bom estar com você. Estamos aqui com mais uma edição do Você Precisa Saber. E hoje o nosso assunto é muito interessante. Nós vamos falar sobre defesa aérea no Brasil. Como que funciona? Interessante, não é mesmo? Mas se você está no YouTube, lembre de curtir, comentar e compartilhar. E se não tiver inscrito, se inscreva, porque por certo vai dar mais relevância ao programa e mais pessoas vão poder alcançar essa informação. E quem vai nos falar desse assunto é uma pessoa super capacitada para isso. Ele é major da Força Aérea Brasileira, graduado em Engenharia Eletrônica pela Universidade de Pernambuco, tem mestrado em Física do Plasma pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, onde realizou pesquisa em túnel do plasma para simulação do ambiente de reentrada espacial, né? Tem doutorado em telecomunicações pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e desenvolvendo antenas para satélites do tipo CubeSat. Ele é pastor também da Igreja Itamaraná, da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, membro do Grupo Ciência e Fé. Estamos aqui com o nosso amigo, pastor Wellington Guilherme da Silva. A paz do Senhor, pastor Wellington, tudo bem? Pastor Wallace, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor a todos que nos assistem. É uma alegria poder participar mais uma vez desse programa. Então, o assunto é muito interessante. Devo aprender sobre defesa aérea no Brasil. Nunca imaginei que eu ia me interessar e conhecer esse tema, né? Muito bom. Então, vamos lá, vamos fazer as perguntas para você explicar o que é defesa aérea e como ela funciona no Brasil. No Brasil, para falarmos de defesa aérea, nós temos que falar do controle do tráfego aéreo. Em alguns países, são atividades distintas, mas no Brasil, são atividades integradas e sob a responsabilidade da Força Aérea. Então, primeiro, o controle do tráfego aéreo é realizado diariamente, de forma rotineira, e é o controle dos voos comerciais. Toda aeronave que decola tem que preencher um plano de voo, recebe orientações para voar dentro de certas regras de tráfego aéreo. Paralelo a essa atividade, nós temos, então, uma rede de radares e rede de telecomunicações para fazer o monitoramento e o controle desses voos. Se, porventura, dentro desse monitoramento, usando esses radares, surge uma aeronave em uma condição hostil, aí que entra a defesa aérea, para defender, né, o nosso espaço e a soberania do nosso país. Quando você fala de forma hostil, como é que é identificado, como é que é feita essa identificação? A pessoa desobedece às orientações que são dadas? Geralmente é a comunicação por rádio também com a aeronave, é isso? O que acontece, né? O voo é normal, tem um plano de voo, então você sabe de onde a aeronave parte, para onde ela vai. Se ela sai desse trajeto, já é algo estranho. Ou se surge no radar uma aeronave que não tem um plano de voo, que é o mais comum que ocorre, né? A aeronave surge no radar, mas ela não tem autorização, ela não fez contato com o rádio, não pediu para decolar, não sabe para onde vai, de onde vem. Então, é uma aeronave considerada suspeita. Perfeito. E quais são as aeronaves usadas pela FAB para realizar a defesa aérea? Então, após a rotina do controle do tráfego aéreo, se for identificada, então, uma aeronave nessa condição, vamos usar aeronaves para ir até aquela aeronave e fazer uma identificação. Essas aeronaves, quais são que nós usamos hoje? Tem algumas fotos, depois puder apresentar, né? Sim. Nós temos uma nave de fabricação nacional, que é o A-29, fabricado pela Embraer, que é o Super Tucano. Não é uma nave a jato, é uma nave é um turbo-hélice,
Aparentemente é uma nave pequena, mas para o uso nosso aqui é uma nave excelente, porque de baixo custo, consome pouco combustível e ela é muito utilizada por ter até uma velocidade mais baixa, é uma vantagem para ela, para poder interceptar pequenas aeronaves, que é o grande problema que nós temos no Brasil hoje, é algo que ocorre quase todos os dias, são voos ilícitos que estão relacionados ao narcotráfico. Então, essa aeronave pequena, o A-29, é ideal para interceptar e fazer todo o processo chamado de policiamento, né, aeronáutico daquela aeronave, se necessário obrigar a fazer um pouso. Em outros casos, envolvendo aeronaves de mais velocidade, nós temos o F-5 Tiger, que é uma nave antiga, da década de 50, fabricada pelos Estados Unidos, mas que no nosso caso elas foram modernizadas, com radar, com equipamentos de última geração. Então, é uma aeronave bem atualizada. E, por último, nós temos o F-39, o Gripen, que é uma nave nova, comprada há pouco tempo da Suécia, com equipamentos de última geração, empregada em situações mais críticas, digamos assim, envolvendo aviões de grande altitude ou com grandes velocidades. Bem, e como é a rotina da Defesa Aérea Brasileira? A Defesa Aérea trabalha, né, paralelamente ao controle do tráfego aéreo nos centros integrados, são os SINDACTAs. Hoje nós temos 4 SINDACTAs. SINDACTA quer dizer Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo, que faz as duas atividades. Temos até uma foto aí do centro lá de Recife. Nós temos 4 centros no Brasil: Brasília, Recife, Curitiba e Manaus. E nós temos uma responsabilidade total de 22 mil quilômetros quadrados, porque nós temos um território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Nós temos uma área de litoral, que é chamada Zona Econômica Exclusiva, onde somente o Brasil pode explorar petróleo, pesca, também a nossa responsabilidade, nosso território. São mais ali 3,5 quilômetros ali, né? Então, e nós temos mais ali 10 milhões do Atlântico Sul, e por obrigações internacionais, é responsabilidade nossa de fazer o controle do espaço aéreo. Então, são 22 milhões de quilômetros controlados por esses centros. São divididos em 4 áreas, mais o Atlântico Sul. Vamos ali 5 AC6, que a gente chama, que é o Centro de Controle de Área. E nós temos controladores de tráfego monitorando e controlando o tráfego nessas regiões. E no caso de identificar qualquer aeronave suspeita, a Defesa Aérea é acionada para atuar nessas situações. Perfeito. Há algum episódio especial que marcou a Defesa Aérea Brasileira? Nosso país, né, graças a Deus, é um país pacífico, não tem se envolvido em conflitos. A nossa rotina, quase que diariamente, é interceptar aviões com tráfico de drogas, né? De vez em quando até alguém pode ver na mídia que a Força Aérea abateu uma aeronave transportando drogas. Isso quando ela não obedece às orientações, por lei, né? Tem todo um processo, um protocolo. O piloto de caça, ele pode, depois de autorizado, atirar, né? Abater aquela aeronave. Mas, fatos históricos de grandes proporções, nós temos para algum tempo, né? Mais de 40 anos, que foi em 1982. Um fato muito interessante, que foi durante a Guerra das Malvinas. Malvinas são as ilhas próximas ao litoral da Argentina, mas que pertencem à Inglaterra. E a Argentina resolveu tomar as Malvinas da Inglaterra e surgiu a Guerra das Malvinas, em 1982. Uma das ações da Força Aérea Inglesa nessa guerra era decolar com os aviões bombardeiros Vulcan. Eles decolavam da ilha de Ascensão,
que fica no meio do Oceano Atlântico, entre o Brasil e a África. Esses bombardeiros, para termos uma ideia, temos uma foto aqui para apresentar, eles têm cerca de 32 metros de comprimento, 40 toneladas, capacidade para transportar mais de 20 bombas e até mesmo uma bomba nuclear. Esses bombardeiros têm um alcance de 7.400 quilômetros. Eles vinham da Inglaterra, pousavam na base aérea, na ilha de Ascensão, e de lá iam até ali as Malvinas, que dá cerca de 6.000 quilômetros. Então, esses bombardeiros, eles não tinham autonomia, capacidade de ir de Ascensão até as Malvinas, fazer o bombardeio e retornar. Como que era feito isso? Eles utilizavam um reabastecimento em voo, que são grandes aviões tanques com combustível, que durante o voo eles têm uma mangueira que conecta no outro avião e transfere combustível. Então, os aviões decolavam de Ascensão, no meio do caminho eram reabastecidos, iam até as Ilhas Malvinas, faziam um ataque e retornavam para a Ascensão, e no meio do caminho um novo reabastecimento. O que aconteceu? Na sexta missão, um total de 7, a sexta missão desse avião decolou, fez o abastecimento em voo, atacou as Malvinas e retornou. No retorno, durante o novo reabastecimento, houve uma falha no sistema. A aeronave não conseguiu ser reabastecida. Não tinha combustível para chegar em Ascensão. O aeroporto mais próximo, a pista mais próxima, era no Rio de Janeiro. Então a aeronave desviou a sua rota da ilha de Ascensão, que fica entre o Brasil e a África, e veio em direção ao Brasil. Isso em meio a uma guerra, e o Brasil era neutro nessa guerra. Não tomou partido nem pela Inglaterra, nem pela Argentina. Mas ao se aproximar pelo oceano do Brasil, os nossos radares, em especial o radar que fica localizado na Serra lá de Petrópolis, no Rio de Janeiro, detectou essa aeronave. E a aeronave não tinha plano de voo, a aeronave não estava em voo comercial, né? Não era algo esperado, vindo do oceano, em um momento de crise, né? de guerra. Naquele momento que foi detectado, a defesa aérea entrou em ação. 2 aeronaves F-5 Tiger, da base aérea de Santa Cruz, foram acionadas. Essas aeronaves decolavam em poucos minutos, já estavam de prontidão, ficam 24 horas de prontidão. 2 aeronaves decolaram. Um piloto era o capitão Coelho, o outro piloto era o capitão Dias, que chegou a ser depois meu comandante quando eu servi lá em Belo Horizonte. Ele já era, na época, já brigadeiro, mas nessa ocasião era capitão Dias. Ele foi o responsável, o líder daquela missão. A ordem era decolar com máxima potência para alcançar o mais breve possível aquela aeronave, fazer a identificação para saber se tinha algum perigo, né? Em tempo de guerra, uma nave estranha vindo em direção ao Rio de Janeiro era um perigo. E aliás, os 2 F-5 decolaram com máxima potência. Uma aeronave F-5 em máxima potência, em alguns segundos, minutos, ela alcança a velocidade do som. E ao ultrapassar a velocidade do som, ocorre um estrondo, uma onda de choque muito grande, porque as ondas sonoras elas se sobrepõem, vão se somando umas às outras e dá o que chamamos de boom sônico. Esse estrondo ali foi ouvido no Rio de Janeiro, e várias janelas de casas, apartamentos foram quebradas devido à onda de choque. Então, na época, saiu nos jornais, todo mundo ficou preocupado com o que aconteceu. Eram as 2 aeronaves indo, né, para o meio do oceano, interceptar, identificar e ver do que se tratava. Mas aquilo ali que era uma missão de defesa aérea, depois passou a ser um socorro em voo, que nós chamamos, porque os F-5 passaram a auxiliar, né, aquela aeronave para retornar e pousar, mas vieram escoltados, porque era uma aeronave militar com armamento a bordo, então ele não sabia as reais intenções ali daquela tripulação. A aeronave veio escoltada, né, pelos 2 F-5, fez um pouso no Galeão e ficaram ali retidos
até o término da guerra. Então foi algo que, na época, na mídia, foi muito divulgado. Por certo, foi um pouco estranho mesmo, né? Chegar uma nave de guerra sem comunicação nenhuma e chegar assim de repente, o pessoal deve ter ficado um pouco assustado, né? Com certeza, né? Mas muito interessante esse aspecto da defesa, né? Porque então existe, na verdade, um plantão, né, Wellington? O pessoal, isso aí já é rotina, né? Fica Exato. o tempo inteiro monitorando o espaço aéreo brasileiro para evitar qualquer tipo de invasão, não é isso? 24 horas por dia, 7 dias por semana, que a gente chama, né? 7 por 24, nunca para, sempre. Em qualquer situação, nós temos em todo o Brasil esses centros de defesa aérea e controle do tráfego operando, controlando nossas aeronaves, controlando e defendendo nosso espaço aéreo, né? E as bases aéreas, temos bases em todo o Brasil, cada base tem ali a sua aeronave, que chamamos de aeronave de alerta. Então, de onde vier a ameaça, aciona-se a aeronave que está mais próxima. Que bom. Nós temos um outro evento também, Pastor Wallace, que foi muito famoso, que foi um voo da VASP, com um cenário bem diferente. Foi um voo da VASP, o VASP 375, saiu de Belo Horizonte com destino ao Rio de Janeiro, em 1988. E um cidadão de nome Raimundo Nonato estava desempregado, estava ali contrariado com o governo. O que ele resolveu fazer? Sequestrou o avião. Sequestrou o avião em voo. Ele conseguiu entrar a bordo com uma arma e obrigou o piloto a desviar o voo em direção a Brasília. O que ele queria fazer? Jogar o avião contra o Palácio do Planalto e matar o presidente Sarney, porque ele achava que a culpa era do presidente, que iria destruir, porque ele estava desempregado, matar ali o presidente e destruir ali o Palácio do Planalto. Quando essa aeronave, né, que tinha plano de voo, estava tudo certo, saiu daquela rota, já chamou a atenção. E outra coisa, as aeronaves, ela tem um equipamento chamado transponder. Então, ali coloca-se um código. Esse código já um acordo feito no plano de voo, já é registrado, de maneira que esse código, ao ser transmitido, o controlador ele sabe, esse código pertence a tal aeronave. É uma das formas de identificar também um voo irregular. E o piloto, dentro daquela situação de sequestro, já é orientado a mudar esse código e colocar um código específico. Então, tem código, por exemplo, para falha de comunicação. O piloto não consegue comunicar, ele muda o código e o controlador do tráfego, quando recebe aquela informação, olha, essa aeronave está com uma falha de comunicação ou o tipo de falha. E tem um código que é específico para sequestro. Então, sem que o sequestrador percebesse, ele acionou esse código. O controlador ali que estava monitorando o voo percebeu a situação, acionou a defesa aérea. A defesa aérea decolou com uma aeronave Mirage. Hoje não temos mais esse avião, um avião francês supersônico. Decolou da base de Anápolis, que é próximo ali a Brasília. Decolou para interceptar e acompanhar aquele voo. Mas os pilotos ali, a tripulação, diante de uma certa manobra ali, muito arriscada, eles conseguiram dominar o sequestrador em voo. E pousaram a aeronave, e a polícia foi, aí teve todo um trâmite, né, de negociação com o sequestrador, e resolveu a situação. Graças a Deus, não foi necessária a ação da defesa aérea em relação a essa aeronave. Então, foram desses 2 episódios que marcaram a história da defesa aérea do Brasil. Que bom, que bom. Gostei dessa informação e, por certo, o povo tem gostado. Pastor Hélio, quero agradecer mais uma vez a sua colaboração com o programa, sempre trazendo informações de alta relevância e muito interessante para o povo saber. Quero agradecer e já deixar agendado uma próxima gravação. Certo. É sempre um prazer estar aqui. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Então, gostou do assunto? Quantas pessoas que você conhece que gostariam de ter essas informações? Então, compartilhe esse link
e nos aguardamos o encontro, já deixamos agendado para a próxima edição do Você Precisa Saber. Um grande abraço e fique com Deus. Você precisa saber.